Deus é justo. É sobre esta afirmação que pensaremos hoje. Deuteronômio 32:4 diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Podemos pensar na justiça de Deus sob vários aspectos. E encontramos na Bíblia várias expressões que nos apontam estes aspectos da justiça de Deus. Temos as expressões afirmativas encontradas na Bíblia, quando ele é chamado de o justo, o vingador, santo, e a sua justiça ela é exaltada, como é o caso lá em Êxodo 9:27, Jeremias 12:1. Temos expressões negativas também, quando lemos que ele é contra toda forma de injustiça. Deuteronômio 32:4 e Jó 8:3 são exemplos disso. Temos as expressões afetivas, quando destacam reações de Deus que lhe atribuem ira, fúria, por exemplo, como reações típicas de um Deus que zela por aquilo que é justo. Êxodo 25 e Números 11 e 10 falam disso. Temos as expressões simbólicas, quando é dito que Deus é chamado fogo consumidor, por exemplo, lá em Deuteronômio 4:24, ou comparando Deus a um leão furioso, ou a um soldado armado, como é o caso de Isaías 38:13. Temos as expressões efetivas, por fim, quando se afirma que ele julga a todos segundo as suas obras. 1 Samuel 26:23 diz: Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Aqui é aquele episódio lá de Davi e Saul, né? Saul sendo entregue às mãos de Davi, Davi o poupando, mas Saul sendo entregue por conta da sua falta de lealdade com o Senhor Deus. Contudo, uma coisa que eu gostaria de destacar, especialmente para o entendimento dessa afirmação Deus é justo, é que a justiça e a santidade de Deus nunca andam divorciadas. Entendemos que, preservando a sua própria santidade, Deus retribui a toda a impiedade com justiça. E aqui é importante parar e pensar, considerar que a sua santidade, a santidade de Deus, o coloca como padrão de justiça. Salmo 7, verso 11 a 13 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Sendo assim, se por um lado Deus condena aqueles que não andam conforme a sua santidade, por outro lado ele recompensa aqueles que a consideram. É dessa forma que devem ser entendidos todos os pactos, entre Deus e os homens no Antigo Testamento. Deus, em várias ocasiões, estabeleceu pactos ou alianças com os homens e estabeleceu promessas que dependiam do cumprimento dessas alianças. O cumprimento ou descumprimento das alianças definem as consequências dessa relação do homem com Deus. Sempre temos ou bênção ou maldição, vida ou morte. Vamos tomar como exemplo aqui a relação entre o Senhor e Adão e Eva. Deus criou todas as coisas e criou Adão e Eva e, por sua livre e perfeita vontade, estabeleceu com eles uma relação pactual, uma aliança. A natureza dessa relação define que Adão e Eva jamais poderiam acusar o Criador de injustiça caso eles não respeitassem as exigências pactuais. Deus, por conta da sua própria natureza, ele se comprometeu em abençoá-los enquanto fossem obedientes e amaldiçoá-los quando fossem desobedientes. Essa é a natureza da relação pactual entre Deus e o homem.
É assim, sempre foi assim e sempre será. Nessa altura aqui é importante lembrar que por mais que Deus tenha mantido uma relação pactual com o homem, ele jamais foi obrigado por qualquer aliança a preservar o homem incontaminado pelo pecado. Esta sempre foi uma possibilidade e sempre coube ao homem lutar contra isso. Mark Jones, o comentarista, diz assim: tudo o que o Deus justo ordena é justo. Ele jamais concede às criaturas menos que o merecido, embora ele possa, por sua graça, nos dar mais que merecemos. Podemos corretamente perguntar: sendo pecadores, como Deus justo, pode nos dar mais do que merecemos? Uma breve reflexão aqui pode nos ajudar a responder essa pergunta, considerando 3 pontos. Primeiro ponto a considerar: o Deus Criador é um Deus todo-poderoso, capaz de criar todas as coisas, preservar todas as coisas e agir sobre todas as coisas. Segundo ponto a considerar: Deus Criador é um Deus de amor, pronto para manifestar o seu amor a quem bem desejar. Terceiro ponto a considerar: o Deus Criador é um Deus justo, pronto para exercer justiça sobre qualquer criatura, não permitindo que a sua santidade seja aviltada. Com base nisso, nós podemos responder que Deus mantém-se justo, nos dando mais do que merecemos, exercendo misericórdia. Talvez a grande dificuldade de entendermos afirmações desse tipo se dê por causa da maneira errada ou limitada com a qual concebemos o ser divino. A nossa mente tende a compartimentá-lo, como se fosse possível separar o seu poder do seu amor, da sua justiça, da sua bondade, da sua sabedoria. Nós devemos exercitar a nossa mente para não pensarmos assim sobre o ser de Deus. Precisamos compreender as perfeições de Deus, ou os atributos, como também são conhecidos, como facetas que compõem o que a nós é revelado a respeito do seu ser. O nosso descuido ao não considerarmos uma das facetas implica em prejuízo para nós, prejuízo ao conhecimento que temos de Deus. Mas como a justiça de Deus nos alcança, já que nós somos pecadores? Para nós que estamos em Cristo, que somos cristãos, é dado a conhecer que o exercício da justiça de Deus nos atinge na pessoa do Cristo, do Senhor Jesus, do unigênito do Pai. Na pessoa de Cristo, a justiça de Deus nos alcança, punindo o nosso pecado nele como nosso representante legal, pactual, visto que o seu poder e a sua justiça são manifestadas ali. Conceito de aliança novamente, Considerando isso, então, nós entendemos como a sua misericórdia nos alcança, sem que a sua justiça deixe de ser exercida. O mesmo comentarista fala a respeito disso, dizendo: a verdade da justiça divina e a certeza da sua execução aumentam o nosso consolo quando somos afligidos pela impiedade humana no mundo. De fato, dada a importância da justiça de Deus, devemos amá-lo por ela da mesma forma que por qualquer outro atributo. Continuando, a glória da religião cristã pode ser vista no fato de que, quando somos afligidos, podemos afirmar sem cessar a justiça divina e a sua misericórdia, sabedoria e graça e bondade e seus demais atributos. Deus, ele só age conosco de uma maneira coerente com todo o seu ser. Deus, ele atenua as nossas aflições, isso é misericórdia. Deus usa as nossas aflições para nos tornarmos mais parecidos com seu Filho. Isso é só sua sabedoria sendo colocada em prática. Deus não nos instiga ao pecado em nossas aflições. Isso é santidade. Deus nos dá aflições para nos afastar do inferno. Isso é bondade. Deixe-me finalizar aqui trazendo à tona um assunto que intriga muitos e que por vezes ele tem sido ponto comum em conversas com pessoas que estão se aproximando da fé cristã.
Muitos que não conhecem o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras afirmam ser contraditório dizer que Deus é todo-poderoso e bom ao mesmo tempo, ou amoroso, devido à existência do mal. Alguns objetam dizendo que, devido à evidente existência do mal no mundo, nós teríamos duas opções. Ou Deus não é todo-poderoso, por ser incapaz de impedir o mal, ou Deus não é bom, porque não se importa que o mal prejudique a criação. Este é o típico erro de quem desmembra Deus em sua concepção. A falta de conhecimento, falta a essa pessoa considerar o conjunto das perfeições de Deus, para perceber também aspectos da sua natureza como sabedoria, longanimidade, justiça. E aqui nós voltamos ao nosso ponto, considerando o que Paulo falou lá aos Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O mesmo comentarista diz o seguinte: por ser eminentemente justo ao nos perdoar os pecados em Cristo, Deus também é misericordioso, sábio, santo e bom conosco de modo excepcional. As bênçãos que recebemos não foram adquiridas por nós, mas compradas por Cristo para nós. Somos apenas mendigos que recebem as recompensas gratuitas da mão do nosso justo Deus. Seu mérito conduz à nossa dádiva. É um erro pensar que não seremos julgados pelos nossos atos, mas é correto pensar que, se estamos em Cristo, a sua justiça é acreditada a nós. Assim viveremos eternamente, só pelos méritos de Cristo. Paulo é bem claro quanto a isso no seu discurso em Atenas, em Atos capítulo 17, verso 30 e 31, eu vou ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A santidade de Deus será preservada. Deus, ele é justo, e um dia julgará todas as coisas. A espada do Senhor, ela não nos atingirá, porque somos justos em Cristo, justificados pela fé. Porém, no dia do julgamento, todo mal ele será condenado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pelas tuas perfeições. Hoje consideramos mais uma vez mais uma bendita perfeição, mais um bendito atributo teu, que é a tua justiça. Tu és Deus justo. Nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo sendo pecadores, estamos diante de um Deus que é misericordioso e executa a sua justiça de forma perfeita, não permitindo que o mal avilte a sua pessoa. Nós te louvamos, ó Pai, porque temos nossos pecados já todos condenados, temos nossas ações já todas pagas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e não precisamos pagar pelas nossas transgressões. Isso revela a tua graça e misericórdia, Senhor. Nós te louvamos porque cada vez que te conhecemos mais, nos alegramos, ó Pai. Nós temos segurança, nós temos esperança.
de que um dia estaremos livres de toda ação do pecado que ainda gruda em nós e nos faz desejar aquilo que não é da tua vontade, Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado sejas pela tua salvação, pela salvação que encontramos em Cristo Jesus, que nos afasta das consequências definitivas do nosso pecado. E com base nisso temos certeza da vida eterna. Te louvamos pela tua justiça, te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Amém.